Eu recebo hoje no Ponto de Vista o Pedro de Almeida, ele que é campeão sul-americano na modalidade supino, categoria Master 2, mas não é só isso não, ele é bicampeão brasileiro e tricampeão paulista na mesma modalidade, supino. Pedro, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Eu agradeço aí a entrevista aqui, então, um bom dia para vocês aí, estamos aí para expor aí um pouco sobre esse esporte supino, né, que é um pouco visto, né. Pedro, são vários títulos, você treina, né, como atleta há 6 anos. Agora eu estou curiosa, o que levou você a treinar o levantamento de peso, que também é conhecido como powerlifting? Bom, isso é uma longa história, né. Eu, quando tinha minha idade de 15 anos, até 20 anos ou 10 anos, a gente tinha muito aquelas revistas em quadrinhos. E uma dos personagens de super-herói que me atraía muito era o Hulk. Então, para mim, eu achava fantástico ver um homem, um ser humano, levantando aqueles pesos, virando carro. E aquilo sempre foi uma coisa que me atraiu. Eu fui um colecionador nato das revistas do Hulk. E passaram-se os tempos, eu fiz outros esportes, como capoeira, que eu cheguei até a me formar, né? E, no fim, eu não sabia dessa esfera do esporte direcionado à musculação. Aí eu entrei numa academia, né, e vi lá que tinha alguma coisa que era um desafio à força. Aquilo me chamou a atenção, né? E eu comecei a fazer os treinos na academia e sempre tentando falar, não, hoje eu vou conseguir isso, amanhã... Então a gente foi gradativamente se ousando, né? Tentando buscar, me machuquei, às vezes me machucava um pouco o ombro devido aos pesos, né? E eu não sabia que existia esse esporte. Foi aí que eu falei assim, não, eu quero competir. Não, Pedro, você é cara para estar preparado. Não, mas não quero saber. Eu quero competir. Fui num campeonato amador, que foi aqui no Adamastor, num campeonato de supino, que teve a Grande São Paulo aí envolvida, né? Eu fiquei triste porque eu fiquei em 3º lugar. E aquilo para mim foi uma coisa assim que me machucou. Falei, não admito ficar em 3º. Né? Falei, não, agora eu quero saber o seguinte, como eu faço para ser primeiro? Foi isso que eu falei para o meu professor, né? E naquilo eu falei, não, você tem que treinar mais, fazer isso e aquilo. Eu comecei a me dedicar. E o pessoal me chamava de louco, né? Na academia. Pedro, você vai se machucar? Não, eu quero ser primeiro. E isso foi me incentivando, até que num determinado instante, numa competição lá em Calcaia do Alto, né? Que eu fui em 1º lugar também, eu encontrei lá uma visita ilustre de um treinador já muito famoso, né? O Valdeci Lopes, que ele viu a minha performance e falou, não, você é realmente um campeão. Aí eu falei para ele, mas eu não quero isso para mim não basta, eu quero ser mais. Ele falou, o que é mais para você? Ele falou assim, eu quero ser campeão mundial, né? E eu preciso de um treinador. Aí ele chegou para mim e falou assim, não, você acaba de encontrar um treinador. Aí eu fui daqui com o dinheiro que ele me emprestou para ir lá em Tu. Fui treinar lá em Tu. A cada tempo eu ia lá na academia dele, receber as instruções dele, técnicas. E aquilo ali eu marquei no caderninho, tudo, e comecei a praticar aqui. Foi onde apareceu o primeiro campeonato paulista. Ele falou, Pedro, você quer participar? Quero. Eu sei que o desafio era grande, não existia, mas a ansiedade de estar ali no lugar mesmo, uma competição profissional, né, foi muito grande. E você sempre disputou, né, os campeonatos de levantamento de peso na modalidade supino? Por quê? Isso. É justamente por causa do desafio, né? O desafio o que é? É você estar numa mesa, deitado, onde você pega a barra, né? E aquele peso ali você vai sustentar com os braços, você vai encostar até o peito e fazer uma força reversa até a barra subir de novo. Isso foi que me deixou assim, desafiante, né? Falei, não, por que eu não posso subir essa barra? Então isso me fez eu me dedicar muito ao supino. E hoje você vê, quando a gente vai nos campeonatos, né? As pessoas até brincam com a gente, Pedro, você vai competir? Falei, eu vou. Ah, então eu não vou ganhar. Porque as pessoas sabem que eu me dedico e ali me foco mesmo, né? Pode ser que no agachamento terra, no levantamento terra, talvez eu não seja bom. Mas no supino eu acho assim, eu me aprimoro muito. Dedico, às vezes as pessoas falam, você é louco. Não, eu quero chegar, né? E agora você falou assim do agachamento e do levantamento terra. Qual que é a diferença entre essas 3 modalidades, supino, agachamento e levantamento terra? Vamos falar do agachamento terra. O agachamento terra requer muito treinamento de perna e da lombar, né? Onde é que é colocada a barra no ombro, atrás da cabeça, o atleta segura a barra e ele vai fazer um agachamento
abaixo de 90 graus da curvatura da perna. E ele vai subir o peso até se tornar totalmente erecto. Então, isso é o agachamento terra. O movimento só é válido a partir do momento que ele estica totalmente o joelho e fica na posição normal, né? Já o levantamento terra requer muito, também tem treinamentos até de origem francesa, onde a gente pratica muito, né? Para fortalecer a lombar, as partes de trás da nossa, o glúteo, né? Onde requer muito. É onde a pessoa se agacha também, ele vai pegar a barra com as duas mãos contrapostas, e vai subir a barra até o corpo curvar levemente para trás. Esse é o levantamento terra. Juntando todas essas três modalidades, então o atleta, quando ele compete o powerlift, inclui essas três modalidades, que é o agachamento, levantamento terra e o supino. Agora, um atleta, você tem que escolher uma dessas modalidades. Você não pode, por exemplo, participar das três. Não, existem campeonatos específicos de powerlift, onde ele participa dos três. Aí, isso já leva, são competições que duram 2 a 3 dias. Né? Que agora em setembro mesmo, em Ribeirão, vai ter o campeonato de powerlift pela IPF e pela CBLB, Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos. É powerlift, então o atleta vai ficar lá 3 dias. É 3 dias de competição. Hoje ele compete supino, amanhã levantamento terra e depois o agachamento. No seu caso, você já participou das três? Olha, até agora, assim, já me falaram, várias pessoas já me convidaram, né? Falaram que eu tenho uma performance para o powerlift, né? Mas eu estou já fazendo assim alguns estudos, né? A partir de janeiro, né? Como para mim agora esse ano eu já estou assim praticamente comprometido nas competições que vai vir pela frente. Mas a partir de janeiro eu já estou pensando em começar a fazer alguns treinos específicos para o powerlift, né? Até de esfera nacional ou internacional também, entendeu? Até para a gente entender melhor, você tem 52 anos, você disputa entre as pessoas de peso acima de 105 quilos, não é isso? Não, até 105. Até 105 quilos. Isso. Então, vamos supor no caso, domingo agora estarei lá no Rio de Janeiro competindo o brasileiro. Então, eu não posso pesar mais do que 105. A minha categoria é de 95, salvo engano, até 105. Se eu tiver 100 gramas ou 200 gramas a mais, eu já não vou competir. Eu fico sem competição. Então eu regro muito a minha dieta, que nem no caso agora eu estou com 1 quilo a mais, mas isso aí eu quero ver se eu derrubo aí, nesses 4 dias eu derrubo esse 1,2 kg aí, para chegar lá dentro do peso, né? Porque senão a gente não compete. Mas é complicado, né? Para a gente manter o peso é complicado. A gente precisa ter um rigor muito grande na dieta. Quanto você está pesando agora mesmo? Eu me pesei 106 com roupa e tudo, né? Porque lá a gente, com roupa e tudo, 106,200. Então eu vou ter que perder hoje até sexta-feira 1,2 kg, entendeu? Para estar dentro do peso. É um desafio. É um desafio. Mas a gente, às vezes, a gente consegue, né? A gente dá uma cortadinha na boca, começa a comer só vegetais, assim, e proteína, né? Que é a essência da musculação, né? Você tem que se alimentar muito à base de proteínas e carboidratos sadios, né? Então a gente faz essa dieta e a gente vai controlando o carboidrato que é mal, né? E a gente chega aí no peso, né? Ou refrigerante, chocolate, essas coisas de massas, a gente não pode nem olhar, né? Tem que fazer um boicote mesmo, é só suco natural, vegetais e proteínas. Proteínas, mas me conta um pouquinho dessa dieta para mim, assim, especificamente. O que você toma de café da manhã, o que você almoça? Vamos lá. De manhã, geralmente, o que eu faço? Para mim manter assim uma energia sadia para você precisa de carboidrato. Então a gente come um pão, a gente come queijo, né? Que também é bom. E a gente toma suco, entendeu? Um suco de laranja, às vezes eu pego um suco sem açúcar, a gente toma. Porque no começo do treino, eu treino de manhã. Realmente a gente precisa ter carboidrato, a gente precisa de energia, de potência. A gente tem um suplemento que a gente toma que é um pré-treino, né? Para dar uma disposição, porque senão você não tem pique, né? Às vezes você cansa muito rápido, fadiga, aproveita menos o tempo, né? Então, com pré-treino e uma alimentação à base de carboidrato, a gente consegue manter um pique. No almoço, geralmente a gente faz assim, eu como muito legumes e salada. E filé de frango, às vezes uma carne também, entendeu? Que são ricos em proteínas. E bastante legumes. E arroz e feijão, uma colherzinha só para dizer que tem no prato. À noite, praticamente eu não como arroz e feijão. É só salada, legumes e filé de frango. Entendeu? É uma dieta super saudável. É saudável, mas é complicado. A gente vê muitas guloseimas aí, né, assim, provocando a gente o dia inteiro, mas a gente tem que
seguir aquela biblinha ali, aquela regra, para a gente manter os objetivos, né? Não é fácil, é muito difícil. E como você falou também, tem os suplementos para aguentar a carga de treino, né? Isso, o suplemento, na realidade, o que acontece? O nosso corpo, a proteína muscular, ela precisa de vários ingredientes para repor o desgaste. Existe um negócio chamado catabolismo, que é a queima de músculo por excesso de treino, por overtreino. Então o que acontece? Às vezes uma pessoa vai fazer academia, ele treina em excesso e ele acha que aquilo vai favorecer ele. Na realidade, ele vai queimar a fibra e a fibra vão sumindo, vão afinando e vai atrofiando. Então, para evitar esse catabolismo, a gente precisa o quê? De zinco, magnésio, a gente precisa de proteína, leucina, né? Leucocina, isoleucina, que são ingredientes que são essenciais para a fibra muscular. Então, se você está alimentando ela e o trabalho muscular ali, você vai crescendo, entendeu? Para evitar o catabolismo. E a gente precisa também de um outro ingrediente que chama carboidrato saudável. Porque a proteína, ela para ser levada até o músculo, ela precisa, que nem no caso a batata doce. Às vezes as pessoas não têm costume, mas é uma glicose saudável, um carboidrato saudável. Porque ela é que transporta a proteína até o músculo. Então a gente faz isso, a gente controla comendo batata doce, proteínas, legumes, suco natural, né? A gente toma muito suco de limão, porque ajuda na diluição da gordura, né? Então, para não ficar aquele, né, às vezes, engordar de forma desordenada, né? E qual que é a frequência dos treinamentos, né? Você faz principalmente os exercícios relacionados ao supino, tem outros tipos de exercício? Como que é o treinamento? Bom, o treinamento, na realidade, é assim. Eu, como trabalho muito focado no tríceps, peitoral e ombro, que são a base da sustentação de peso, né? Eu também executo outros tipos de exercícios, né? Como bíceps, dorsais, né? Treino perna também, né? Embora em menos quantidade, uma vez por semana, mas eu dou bastante ênfase eu treino a semana inteira, de segunda a sexta, todos os dias. Eu treino 1h30 a 2 horas. Mas eu dou muito ênfase ao ombro, tríceps e peitoral, porque são a essência onde vai suportar a carga, né? Às vezes, se você tiver um bom peitoral e não tiver um bom tríceps, você não levanta a carga. Às vezes, se você tiver um bom tríceps e não tiver base para sustentar o peso aqui na hora que o peito estiver contraído, também não resolve. Então, é fazer um trivial aí, né? São esses 3 treinos que eu faço todos os dias. 1 hora tríceps, 1 hora, né, um descanso de 24 horas para recuperação, né? E treino bíceps também, dorsais, entendeu? Isso aí já são, assim, mais ou menos o que o atleta executa durante a semana. E nos finais de semana, faz exercícios também? Olha, esses últimos, um pós aí de campeonato brasileiro, a gente está treinando domingo também, entendeu? Então, como eu falei, eu fecho a academia lá dentro, fico sozinho lá e a gente vai fazendo o treino. Descansa, né? Só no sábado, então? Só no sábado, a gente descansa assim, descansa trabalhando, né? Porque a gente já tem o nosso trabalho, né, corriqueiro, a gente tem que fazer um equilíbrio aí, né, para a gente conciliar o trabalho e o esporte, né? Entendeu? Importante. Agora, uma dúvida, né? No caso dos campeonatos, quando você participa, ganha aquele que levanta o maior peso ou aquele que sustenta o peso por mais tempo? Bom, como nós estamos aqui já bem descontraídos, né, vamos entender como é que funciona. No supino, a gente deita na mesa e existe um auxiliar que vai ajudar você a tirar a carga até você sentir que segurou ela no braço. Existem 3 árbitros, esses 3 árbitros são formados assim, fora do Brasil, né, que são americanos e nacionais também. Porque existem as cores da gravata, verde, azul. Então, a cor da gravata determina em que lugar que ele se formou, né? Então, geralmente são americanos e formações lá no exterior. A partir do momento que a barra está sustentada lá em cima, um juiz que está atrás da sua cabeça, ele vai dar o comando desce. Quando você encostar a barra no peito, ele vê que encostou a barra no peito, ele vai mandar o comando sobe. Você vai esticar o braço até o máximo. A partir daí, ele vai falar recolhe. No painel do lado esquerdo da gente, existe um painel luminoso onde tem as luzes, que são brancas e vermelhas, né? Então, se acendeu 2 luzes brancas, é válido, só que o vermelho determinou que você houve um erro, né? Às vezes você não pode mexer o pé, não pode levantar a cabeça e nem levantar o glúteo. Ou seja, esses 3 itens têm que estar travado no chão, ali para você não se mexer. Mexer um desses, falha. Se aparecer 2 vermelhos, você é considerado
inválido o movimento. Aí você ainda tem mais 2 chances, né? Porque são 3 oportunidades que você tem, com cargas diferentes, né? Espera o comando, espera o comando. Vai. Me tira uma dúvida, quantos quilos você consegue levantar? Olha, na academia eu já consegui 210 quilos. Agora, nunca eu arrisco isso numa competição. Existe um fator chamado margem de segurança. Então a gente faz o quê? 200 quilos na academia a gente faz, né? Que eu já fiz até, acho que foi antes de ontem. Mas só que em competições a gente coloca o quê? Uma margem de segurança para uma execução perfeita, né? Em Ribeirão Preto, em 2014, né, eu quebrei meu recorde, né? Foi 188 quilos válidos, né? Foi recordista lá. Então, na categoria Master 2014, eu sou recordista. Agora, esse ano, vamos ver lá o que acontece. Ainda a gente não vai falar nada, porque tem muita gente vendo a gente e vai querer pegar o segredo, né? Pedro, conta pra mim, como que foi a sua trajetória até chegar ao Sul-Americano na Argentina em 2014? Bom, minha trajetória foi o seguinte, eu participei aqui em São Paulo, né, no Clube Paulistano, pela IPF, Federação Paulista de Powerlift. A gente fez uma primeira competição em 2013, né, salvo engano foi em maio, onde a gente pôde ter o apoio aí de um parlamentar aqui da Câmara, né, que nos ajudou, né, e através dele já teve o Campeonato Brasileiro em Ribeirão Preto, né, que a gente já foi para Ribeirão Preto, competiu lá, ganhou em primeiro lugar. Logo em seguida teve a Copa São Paulo, né, que a gente também, graças a Deus, também ficou em primeiro lugar. Em 2014 foi que as coisas começaram a tomar um rumo diferente, aonde a gente, já no começo do ano, na competição de março da Copa São Paulo, já anunciaram: Pedro, você é um favorito para competir na Argentina. Aquilo ali encheu meus olhos, né? Eu falei, não, vamos correr atrás aí então. Foi onde eu me empenhei bastante, né? No Campeonato Paulista, graças a Deus, eu fui bem, né? Logo em seguida eu fui para Ribeirão Preto, né? Eu competi o Brasileiro 2014, graças a Deus eu fui recordista, né? E o meu desafio maior foi aquele de conseguir recurso para chegar na Argentina. Foi um desafio, acho que maior do que o peso. A gente correu atrás, né? A gente teve ajuda aqui dos vereadores aqui de Guarulhos, né, que muitos nos ajudaram e conseguimos levantar recurso para ir nessa viagem, né? Nunca tinha dado de avião, né? A 10 mil metros eu queria pular de paraquedas lá de cima, porque estava difícil, né? O negócio foi difícil. Foi tenso. Foi tenso, foi uma coisa fantástica. Quando cheguei no chão, eu fiz que nem o Papa, cheguei, desci da escada e beijei o chão. Mas chegando na Argentina, aí a gente teve uns problemas de desencontro, né? Porque de Buenos Aires até o local Luján, onde foi a cidade onde teve a competição, ficava muito longe. Nós andando uns 2 horas de táxi, né? Foi 2 horas de táxi e o taxista correndo a 100 por hora. E chegamos lá, né? Já teve um probleminha lá na hospedagem, porque o número já tinha passado, eu tive que esperar o treinador. No fim, eu acabei me hospedando em outro hotel lá, né? E a gente foi lá, teve uma palestra às 8 horas da noite lá no clube, com todos os atletas, uns slides, onde apresentou regras e como é que funcionava, né? Mas foi uma emoção assim, muito grande, foi diferente, né? Não sei se eu senti a diferença, foi na pressão do ar, né? A gente sentiu que o peso lá tinha uma maior intensidade, né? Eu senti no braço, né? A gente viu que com cargas que eu faço aqui facilmente, eu vi que, não sei se é pressão atmosférica, deu uma reação em termos de força. Mas graças a Deus lá teve um atleta que era um favorito lá, um Ricardo em cima, a qual nós se tornamos amigos lá, né, tudo. E recordista há 3 anos e graças a Deus ele teve que entregar o título para mim, né? Mas foi muito bacana. E você não pretende passar esse título para outro esse ano não, né? Olha, a gente está trabalhando para que isso não aconteça, né? Ninguém é invencível, né? Mas assim, no momento, graças a Deus, assim, a minha capacidade física, o meu preparo físico, né, tá bem legal mesmo, a gente está numa fase muito boa, né? E a gente está preparado, sim, para não deixar o título na mão de outro, né? Pedro, você consegue se manter exclusivamente como atleta? Ou seja, você tem que trabalhar para poder se manter, né, para ter assim, a sua vida financeira, conseguir pagar as contas?
Olha, infelizmente isso é uma coisa que a gente não acontece. Eu não consigo sobreviver de atletismo, né? A gente tem um trabalho que a gente exerce por fora, né? Que eu trabalho na área de informática e eletrônica, e a gente faz o sustento, porque muitas das vezes as pessoas acham que quando vai ajudar um atleta é para o sustento dele, né? O que nós precisamos? Nós precisamos de apoio para que nós possa ir até as competições, né? E a gente está, assim, buscando patrocínios, pessoas que nos apoiam no esporte, né? Que é um desafio muito grande aqui na cidade de Guarulhos, entendeu? Agora, você é filiado a uma academia fábrica lá de Itu. Por que você teve que se filiar em Itu? Em Itu, através de Valdeci Lopes, a gente conseguiu se filiar lá na academia dele, porque aqui em Guarulhos não existe nenhuma associação ou federação ou confederação que habilite esse esporte, né? E então, simplesmente ele se ofereceu, a gente tem a carteirinha de federado lá pela Academia de Itu, né? Mas a gente já pensou aqui em alguns desenhos de montar uma associação aqui em Guarulhos de esportes de força, né? Então, de repente pode até ampliar para outros tipos de esporte, como jiu-jitsu, judô, muay thai, ou essas lutas aí, né? É uma coisa de incentivar. Eu já pensei até de fazer projetos, assim, pessoal mesmo, de criar um núcleo de treinamento, onde eu possa passar a minha experiência para todos esses jovens aí que às vezes ficam na rua, às vezes aprendendo até o que não presta, a gente fazer um projetinho para incentivar aí a prática esportiva, né? Esses desafios, né, de não ter incentivo, de não ter patrocínio, isso tem a ver aqui com a cidade ou tem a ver, por exemplo, com o esporte, que de repente as pessoas ainda não conhecem muito bem? O que você acha? Olha, para se ter uma ideia exata, aqui em Guarulhos eu acredito que tem mais de 60 academias. E as academias têm ciência do esporte supino e do powerlifting, todos eles sabem. Aqui, amadores, nós acreditamos que tem em torno de uns 100 atletas amadores, que simplesmente muitos desistiram por saber que batem numa tecla e a tecla não funciona. Então, Guarulhos, aqui no geral, não tem incentivo esportivo, né? O que precisaria, né? Criar incentivo esportivo, dar apoio a um atleta, né? Por exemplo, aqui em Guarulhos, pelo que me informaram, né? Através de um vereador, não existe Bolsa Atleta. No entanto, em São Paulo, né? Lá a gente já vê que tem até no site, lá você vai Bolsa Atleta, as pessoas se inscrevem e de acordo com o grau de capacidade dele, ele vai ter lá uma ajuda de custo mensal para os esportes, entendeu? E Guarulhos aqui a gente não vê, que o esporte aqui praticamente, infelizmente, não se vê falar. Não existe futebol, não existe, né, existe aí alguns atletas, salvo engano, de acróbatas, né, de ginástica, e muito se pouco vê falar de atletas aqui de Guarulhos, né? E o que você acha que poderia ser feito para mudar essa situação? Olha, a primeira coisa que a gente deveria fazer é montar um centro, né? Um centro de uma associação que seja aí, uma associação desportiva, né? Onde as pessoas que não têm condições financeiras possa se inscrever e ter direito a um treinamento para futuros atletas aqui em Guarulhos, né? Por enquanto aqui não existe incentivo de Guarulhos, né? Eles a gente vê que é muito parado aqui, né? A gente às vezes não entra em detalhes assim, mas a gente vê que o esporte de Guarulhos praticamente está falido. Não existe um campo de futebol oficial, não existe um centro de treinamento para atletas. Então o que acontece? A maioria do pessoal de Guarulhos vai aonde? Vai para São Paulo, porque lá eles encontram, né? Existe Bolsa Atleta, existe incentivo esportivo, né? Em Itu lá, por exemplo, a cidade de Itu, a prefeitura de lá, incentiva o esporte supino, o powerlifting, então é bacana, né? Os vereadores lá, inclusive, tem até fotos, se você pegar a matéria aí na internet, você vai ver que tem reportagens com fotos de vereadores, prefeitos, que dão ênfase ao esporte lá, entendeu? Então se tornou a cidade do esporte de força lá em Itu, né? Isso é muito bacana, mas infelizmente aqui em Guarulhos a gente está lutando aí, né? E quem sabe aí, através desse programa aqui que a gente vê que é muito bacana, já possa ter um pequeno embrião aí no esporte, né?
É claro, então o recado nesse caso foi dado, mais incentivo para o esporte, não só para o levantamento de peso, mas para vários outros esportes, né? A cidade precisa disso até para criar novos atletas, gerar novos atletas e também investir naqueles atletas que já têm um histórico, né? Como você. Isso. Então, Guarulhos, né? Isso não se custa muito, né? Porque se você for analisar o recurso que é necessário para montar um centro desse, não leva muito custo, porque envolve o quê? Um local, né? E a própria prefeitura fazer uma administração de jovens, né? Porque a gente vê aí, Guarulhos não é só hospital, saúde, né? Existe a parte de lazer, cultura, né? Que nem a gente vê no Adamastor ali, que é um centro cultural. Mas eu acho assim, onde fica falar assim, poxa, Guarulhos tem um atleta que está nas Olimpíadas. Não se vê falar, porque Guarulhos parou. São Caetano, que é uma cidade aí que a gente vê que é pequena, o time de São Caetano foi um time que se destacou bastante aí no futebol, né? É uma coisa assim, poxa, bacana, né? Então nós precisávamos ver Guarulhos também ser falado na mídia, não só aqui no seu programa, mas também na Rede Globo, no SBT e em outras emissoras, sobre Guarulhos, né? Guarulhos está parado para o esporte. E uma coisa também importante, como estão os preparativos para o Campeonato Sul-Americano lá no Peru? Olha, o preparativo para o Campeonato Sul-Americano, nós temos aí, que diz, essa etapa agora que é dia 12 de junho, agora domingo, né? Nós vamos trabalhar em cima, focar nisso, e a partir dessa data a gente vai começar já a fazer um prospecto, já fazer um planejamento aí, principalmente em questões de recurso, né? Porque para se levantar recurso para lá, não sei quanto que gasta, né? Mas a gente já está fazendo aí um prospecto, né? Para a gente chegar lá salvo engano, vai ser em Peru, no Lima, né? Na cidade de Lima, lá, né? Então, a gente vai, a partir da próxima competição, agora domingo, a gente já vai começar a fazer um treino aí elaborado, né? Que é um treino mais específico. Eu vou deixar alguns treinamentos de fora e vou focar em 3 pontos, que é o essencial para a gente fazer um bom campeonato, né? Quais são eles? Nós vamos treinar aí, no caso, tríceps, né? Intensificar o tríceps, intensificar o treino de peito e ombro, né? Entendeu? Isso aí são a base de sustentação da carga, né? E algumas técnicas que a gente não vai passar aqui, porque se alguém também ver, vão acabar descobrindo o segredo da gente, né? Temos alguns segredos de técnicas que a gente executa, né? Porque justamente é onde eles não praticam. Então é nesse ponto que eu tenho vantagem. E conta pra mim, qual que é o maior desafio, né, de ser um atleta de supino? O maior desafio não é tanto nem o treino, né? Às vezes a gente precisa de um apoio também nos treinos, né? É difícil, a gente não tem tanto apoio, né? A gente procura treinar se baseando no seu conhecimento e algumas técnicas que foram passadas, né? Mas o maior desafio da gente é o financeiro, recursos para as competições. A gente não está... o atleta, quando corre atrás de um objetivo, não que ele queira se tirar ou se lograr de vantagem dos recursos que vão arrecadar. A finalidade dele é recursos para que as competições possam ser realizadas, né? Então a gente precisa de alimentação, precisa de hospedar num hotel 1 ou 2 dias, eu não sei quantos dias que são, precisamos pagar a inscrição, a gente faz antidoping, lá onde eles, né, fazem um critério lá para examinar se tem toxicidade no sangue, não pode conter nada de produtos tóxicos, né? Que a gente vê aí essa doença que virou aí através dos esteroides, anabolizantes, né? Então, isso aí é feito um critério muito grande. Então, a gente tem essas despesas que acabam sendo custeadas por nós mesmos, né? Você acabou de falar do doping. O que você acha do uso, por exemplo, de anabolizantes? Olha, eu tenho um blogzinho, né, que eu já montei justamente isso. Eu sou uma pessoa totalmente contra o uso de qualquer tipo que acelere o crescimento muscular através desses produtos. E a gente vê que as consequências, às vezes, são graves, como algumas pessoas já viram aí na internet, nos vídeos, né? Pessoas que já chegam a quase perder o braço, ou algumas pessoas perdem, tem lesões aí no peitoral que não tem cura, né? Que é obrigado a amputar o peitoral, por caso se não morre. Entendeu? São coisas assim que as pessoas não sabem entender, que o corpo ele reage conforme a estímulos, não é através de anabolizante, né? Não é através de esteroides. Então eu sou totalmente contra.
Eu, graças a Deus, na minha idade, né, treino há 6 anos, nunca necessitei de nenhuma droga que pudesse acelerar ou me tirar vantagem, né? Que a gente já viu em algumas competições, alguns atletas que foram pegos no antidoping. Infelizmente, a gente fica triste. E qual recado você deixa para essa meninada aí que quer ficar com músculo, que ficar tão forte quanto você, né, com essa musculatura aí firme? Qual que é o recado que você deixa para esse pessoal também que gosta de academia? Bom, o recado que eu deixo é o seguinte, né? Que não tente fazer com que seu corpo haja contrário ao que é o normal. Evite o uso de anabolizantes, esteroides, faça um bom treino, um treino sequenciado, acompanhado pelo seu instrutor. Se alimente bem, não procure recursos como suplementos aí que tem de origem americana ou de outros países aí, que aceleram, que às vezes muitas pessoas não reagir bem, né? Tem suplementos aí que são perigosos, que tem que ser orientado por médico ou nutricionista, né? Faça uma alimentação saudável, né? Faça um bom treino e descanse bem. O corpo, ele reage à musculatura através do descanso. Então, um bom treino, uma boa alimentação e um descanso adequado, eu acredito que vocês vão ter resultado sem precisar usar essas drogas. Pedro, muito obrigada pela sua participação, foi agradeço. muito legal recebê-los aqui. Vocês também prestem atenção às dicas que o Pedro de Almeida, campeão sul-americano de supino na categoria Master 2, deu aí para todos vocês. Eu agradeço a sua audiência e me despeço, lembrando você que toda quarta-feira, depois do Jornal da Câmara, tem ponto de vista inédito aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.